Obrigado. Obrigado a vocês que estão aqui para passarmos alguns minutos juntos aqui para conversarmos um pouco. Obrigado também ao SINDAG por o convite, pela oportunidade de falarmos um pouco sobre a gestão financeira. Eu já falei em alguns eventos, até em maio teve uma na sede do SINDAG, então alguém que já assistiu, alguns dos slides eu resolvi repetir, outros são inéditos, enfim, vou dar essa ênfase mais na gestão financeira. Tinha um passador aqui, vamos ver se funciona. Bom, se desligar o celular ajuda, né? Porque senão o pessoal fica assim, aquele escondidinho assim, alô, não posso falar muito alto agora, tá? Então, ajuda. Bom, pessoal, o objetivo não é ensinar ninguém, quem sou eu, mas sim a gente relembrar alguns conceitos e de uma forma assim um pouco mais organizadas. Sobre empreendedorismo, eu vou fazer já lá logo o link aí com relação à área financeira. Eu estava olhando de uma pesquisa do ano passado, foi publicada em outubro de 2016 de Sebrae, que ela diz o seguinte, que de cada 100 empresas abertas, 23 quebram nos 2 primeiros anos. Esse índice até melhorou, já foi bem pior há uns anos atrás, tá? 22 quebram no 3º ao 5º ano. Portanto, sobrevivem 45. E destas 45, apenas 3 têm alto crescimento. Alto crescimento eles consideram aquelas que crescem mais de 20% ao ano. E nesta pesquisa não está abordado este aspecto, mas o número de empresas que crescem é bem pequeno, 3, né? E outras crescem pouco, e a maioria das empresas se mantém como estão, elas não crescem. Tá? Essa é a grande maioria. Uma coisa que não é lá muito legal, né? Bom, nessa mesma pesquisa foi qual é a receita do bolo para as empresas bem-sucedidas? Antes de abrir a empresa, o tipo de ocupação que ele tinha, a experiência e a motivação para abrir o negócio. Muitos querem como algo, uma ideia, uma proposta de vida e tudo mais, e outros são por necessidade, né? Bom, e durante a empresa, planejamento do negócio, gestão do negócio e capacidade dos donos em gestão empresarial. Então, especificamente no caso da aviação agrícola, tá? Talvez a gente tenha muito bons pilotos, mas talvez a gente não tenha, nem todos tenham boa habilidade na gestão. E é isso que faz você ser bem-sucedido ou não. E daí foi perguntado 3 problemas que levaram a quebrar, dessas que quebraram, tá? Como eram 3 problemas, então o percentual ultrapassa 100%, tá? Porque cada um citou 3, tá? E aqui a gente observa que tem muita coisa ligada à parte financeira. 3 problemas: impostos, custos, despesas, juros. Esse foi o mais indicado, 31% dos que quebraram alegaram isso aqui. Segundo ponto, vendas, demanda, clientes, concorrência, 29%. Problemas financeiros, inadimplência, capital de giro, totalmente a área financeira, 25%. 1/4 das empresas que quebraram alegaram que esse também foi um dos problemas que levou eles a quebrar. E por último, dos principais índices são gestão administrativa e contábil e problemas de sociedade também, afinidade com o sócio que levou eles a quebrar. Então, como a gente pode ver, boa parte dos problemas que levam as empresas, infelizmente, a fechar as suas portas, estão relacionadas à área financeira. Bom, numa outra pesquisa da Deloitte, que foi publicada pela revista Exame, também em outubro do ano passado, diz quais são os pilares do crescimento. A continuidade de investimento. Vocês um dia pegam dinheiro, compram um avião e abriu a sua empresa, 2 aviões. Os investimentos não param por aí, pessoal. É importante estar continuamente investindo na empresa se você quer ter crescimento. A busca pela eficiência, por bons serviços, e me chamou a atenção, assisti, acho que alguns de vocês, ou boa parte, assisti também a palestra do diretor da Globo há pouco tempo ali, né? E um pouquinho sobre marketing, né? Eles fazem de tudo, né? Para tentar assim, olha só, cuida lá do conteúdo, das imagens, da época certa, qual é a região. Então, assim, não é uma coisa no chute. Há grandes estudos nesse sentido para que eles tenham um melhor produto, tá? Monitora o desempenho da empresa e do mercado. Tem que estar sempre de olho. Um olho no queijo, um no rato,
e outro no gato, né? Tem que estar sempre atento a tudo. Governança corporativa, talvez para nós a gente possa traduzir assim, no lugar disso aqui, uma administração um pouco mais profissional, não tão amadora, não tão familiar. Vai assumir de gerente da empresa só porque é filho do dono. Não. Mais profissional, tá? E foco na sustentabilidade do negócio. Sobre este tema de sustentabilidade, a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Bom, de empregado a patrão. Então, a maioria das empresas, alguém era empregado antes e um dia se tornou patrão. O que é importante a gente ficar claro? Opa, eu vou me achar ainda com esse negócio aqui, tá? A mudança do lado da mesa. Um dia ele sentava de um lado, passa para outro. Isso vai significar uma mudança de postura, inclusive também na área financeira. Quando você é empregado de uma empresa, se exige um monte de coisa que a empresa compre A, B, C e D. Quando você é dono, você já olha o custo. Quanto vai me custar isso daqui, né? Bom, quando piloto, a rigor, vamos ser sinceros, pessoal, todo mundo quer isso aqui, ó, trabalhar menos e ganhar mais. Em resumo é isso. Quando você é dono da empresa, você pensa em vender mais, ter mais, reduzir custos e crescer a empresa. Tá? Isso que você pensa. Então, as formas de pensar como piloto e como empresário são diferentes. Sobre reduzir custo, tá? É uma coisa só para deixar bem claro aqui, ó, sem comprometer a segurança, né? Principalmente aí quem está voando aí, reduzir custo não significa colocar em risco de vir a ter um acidente, tá? Como piloto e como empresário, você continua sendo um técnico, você é piloto, mas você passa a ser empresário, logo você tem que passar a pensar como empresário. Como piloto, as pessoas têm um patrimônio na sua mão, o que é o avião, e a própria vida quando estão voando. Quando empresário, agora as coisas que você tem, valores a receber de clientes, eu não sei se é só os meus clientes que têm isso, ou alguém aí tem dinheiro a receber de algum cliente, ou todo mundo já recebeu todo da última safra, hein? Tem um pouco, né? Tem contas a pagar, tem empregados, tem tributos, tem documentos a observar. Aí se preocupa com lucro, com custos, com continuidade da empresa e a própria responsabilidade civil que tem. Mas olha só, pessoal, as responsabilidades como pilotos, como empresários são bem maiores. Para você ser piloto, você faz curso teórico, prático, faz teste, faz exame, faz habilitação. Para ser empresário, apenas você tem que ter CPF, identidade de um avião. Não se exige nada. Uma brincadeira. Pode até ser um maluco aqui, não tem nem teste psicológico. Por isso que muitas vezes não funciona tão bem, né? Bom, quais são as consequências da falta de preparo? O piloto ele pode causar um acidente, um piloto mal preparado, pode causar a destruição da aeronave, que vai causar prejuízo e até a morte do próprio piloto. Numa empresa, o mau preparo pode levar a multas, a dificuldades econômicas e a quebra da empresa, consequentemente dívidas. E se nós vamos ficar por aí, vai até o abalo psicológico, moral, do dono do empresário, o empresário que faliu a sua empresa, que vai dizer que ele é um incompetente, ele conseguiu falir a empresa. Bom, como empresário, pessoal, a gente tem um monte de obrigações. Temos que registrar empregados, cuidar de salário, de carga horária, da hora extra, férias 13º, rescisão, dissídio, INSS, fundo de garantia, agora está chegando conectividade social, ex-social, PCMSO, PPRA, tudo isso daqui custa dinheiro. Tudo custa dinheiro. Na área tributária, enquadramos no Simples Nacional, no lucro presumido, lucro real, tem que pagar imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, SSQN, INSS, fundo de garantia. Mais grana vai aqui. E às vezes quem paga mal, não lembra aquela velha frase, né? Quem paga mal, paga 2 vezes. Bom, ainda tem as exigências de alguns órgãos, como o Ministério da Agricultura, ANAC, IBAMA, CREA, Secretaria de Agricultura. Se nós pegarmos tudo isso daqui, vai dinheiro de novo. As exigências da normativa 02 de 2008 do Ministério da Agricultura. A história da tríplice lavagem, o pátio de descontaminação, ozonizador, lagoa de decantação. Não gasta grana para fazer isso tudo aqui? E de onde é que vai ser esse dinheiro? Hein? A ANAC exige registro, relatórios, vai grana de novo. MGSO, vocês sabem bem dessas siglas aí, COA, o cadastro da pista de pouso principal e eventual, vai grana. Ou seja, a torneira das saídas dos dinheiros são muitas, e a entrada é uma só, receita de voo. E muitas saídas. Ainda sobre a ANAC, documentação dos pilotos, documentação a bordo da aeronave,
mais grana para manter tudo isso em dia. Temos que ainda observar legislações do bombeiro, outros órgãos estaduais, aqui no Rio Grande do Sul chama-se FEPAM, Santa Catarina, Fátima, em cada estadual, em cada estado tem um, né? Lá vai mais grana novamente, tá, pessoal? Tudo isso aqui vai recursos financeiros. Bom, tudo isso que nós falamos, as leis trabalhistas, previdenciárias, tributárias, ambientais, exigências da ANAC, de bombeiro e tal, tudo isso ele reflete em recurso financeiro. Logo, se é custo, eu tenho que considerar ele como custo e, por consequência, na formação do preço de venda. E eu faço a primeira pergunta. Vocês já colocaram tudo isso aí, planilharam quanto custa para depois fazer o preço de venda? Como é que foi feito o preço de venda? Foi em cima meio da perna, como se diz assim, né? Tem que considerar todos aqueles custos. Bom, e se você... Eu faço umas perguntas se você conhece os números da sua empresa. Você entende o balanço da sua empresa? Você, olhando para o balanço, você consegue entender? Tá? E eu faço mais a segunda pergunta. O balanço está bom para pedir um financiamento bancário, se você precisar? Está bom para pedir crédito para o seu fornecedor? Para realizar uma importação? Boa parte das aeronaves e peças vem importadas, né? Está bom para isso? Como é que está o balanço da sua empresa? A gente não pode ficar distante disso, alheio a isso, tá? Portanto, se você realmente conhece o balanço da sua empresa? É uma pergunta que eu faço. Eu costumo ilustrar, e falei na última vez ainda sobre isso, que o balanço é uma espécie de fotografia de uma empresa, tá? E a minha pergunta é, como está a foto da sua empresa então? Vamos imaginar que a foto da sua empresa fosse semelhante a um ser humano, uma foto de uma pessoa. Ela está mais parecida com uma pessoa ou com um monstro? O balanço que você está mostrando. Ah, Marconi, mas acontece o seguinte, que o balanço é só formal lá, tá? O que interessa é que está no meu bolso. Pois é, pessoal, só que a Receita Federal, a Prefeitura, a ANAC, os bancos, os fornecedores e muito mais pessoas, eles conhecem a sua empresa apenas por essa foto chamada balanço. Então você tem que se preocupar com a imagem que você está jogando da sua empresa ali fora. Tá? Alguns aspectos gerenciais. Você sabe agora, assim, a queima-roupa, qual foi a receita da última safra da sua empresa? É o tempo, tá? Quanto faturou cada avião? Que percentual teve de aumento em relação à safra anterior, a de um ano atrás? Você cresceu ou diminuiu o seu faturamento? São alguns números. Qual foi o lucro na última safra? Aumentou ou diminuiu em relação à safra anterior? E hoje, quanto você tem a receber? Hoje, dia 9 de agosto de 2017. Quanto é que você tem a receber hoje dos seus clientes? Tem alguma noção? Hã? 10% do faturamento total. Tá? E esse número, este número aumentou ou diminuiu em relação ao agosto de 2016? Hein? Ô, jovem, você que me respondeu aí. E este número, 10%, ele, em agosto de 2016 era maior ou era menor? Era 30%. 30 ou 20? Decidam. Ah, tá. Para 10. Ó, grande gestão aí dessa parte, tá? Mas, pessoal, eu só consigo trabalhar com algum número se eu conheço os números. Se eu não conheço, eu não consigo trabalhar. E eu acho que está numa boa. E, de repente, não está boa. Em vez de 30, poderia estar em 40 nesse ano. E se você não conhece, estava achando que estava muito bem. Quanto realmente custa um empregado? Pessoal, o empregado é mais que o salário. Tá? Bem a grosso modo, assim, conta de bodegueiro, tá? Se a empresa está no Simples Nacional, alguma coisa assim mais próximo, mais 70% ele custa. Vamos arredondar, R$1.000 custa 1.700. Se não é Simples Nacional, se é lucro real ou lucro presumido, bem a grosso modo dobra. R$1.000 de salário custa 2. Tá? E daí nesse sentido, quanto custa uma hora de voo? Lembre-se de todos aqueles custos que a gente viu anteriormente, tá? Quanto custa um hectare voado, tá?
E tem diversos tamanhos de fazenda, né? Um terreno menor custa mais caro, um terreno maior já está mais barato o hectare voado. Você tem essa noção, isso aí, pronto? Bom, na empresa, tá? A gente tem os salários, encargos, reflexos, terceiro, férias. Tem combustível, tem lubrificantes, tem manutenção. Tem depreciação. E até estava trocando uma ideia com um piloto aqui, e ele disse assim: Marconi, frisa sobre depreciação. Você já observou que o avião da sua empresa está ficando velho a cada ano que passa? E se ele está ficando velho, ele está perdendo valor. Ou seja, e este valor? Chama-se tecnicamente depreciação. O que é depreciação? É a perda do valor de um bem pelo seu uso ou por se tornar obsoleto, tá? Você está considerando essa perda de valor nos custos na hora de montar o seu preço de venda? Porque daqui a pouco o avião fica velho. E daí? Você vai ter dinheiro para comprar um avião novo ou mais novo? Você só terá esse recurso se você considerar esse custo também, tá? Você também tem tributos, custos administrativos e inovação. Pessoal, nós temos que ficar atento, e eu cheguei hoje pela manhã, andei pela feira, sou contador, eu não tenho... Me chamou a atenção, para mim, pelo menos, que sou leigo nesse sentido aqui, o número de equipamentos, de coisas que tem ali que a aviação agrícola acaba utilizando, pode utilizar. Daí eu até estava comentando com o Everton, que meu colega que veio comigo, assim, ó, o cara que não vem no congresso, ele fica desatualizado. Ele não vai ter acesso a todas aquelas informações ali, tá? E se você não tiver acesso a todas as inovações ou não considerar isso no custo, tá? A sua empresa vai ficando defasada em relação às demais. E daqui a pouco você vai ter uma carcaça de empresa. E é isso que eu não quero. Eu acho que todos nós queremos ter empresas saudáveis, empresas que crescem. Bom, você sabe então quanto custa o serviço? Todos aqueles custos que nós falamos, se eu souber os meus custos do serviço e eu aplicar uma margem de lucro, eu posso chegar ao preço de venda do serviço. Isto é uma ótica de visão, tá? Alguém pensa diferente, eu não vou criticar. Diz assim: Marconi, quem dá o preço é o mercado, tá? Não é eu que vou dizer, é o mercado que diz quanto é que custa. Tá bom, se o mercado diz quanto custa, tá? Você tem que saber quanto custam seus serviços para saber se você está tendo lucro ou prejuízo. Tá? Agora, se você não sabe quanto custa, por isso que eu botei uma interrogação, você não sabe se está dando lucro ou se está dando prejuízo. Portanto, é importante saber quanto custa, tá? Porque se nós formos apenas no mercado, você cobra 100, seu concorrente baixa para 90. Aí você pega e baixa para 80. Aí o concorrente baixa para 70. Você baixa para 60. Na semana que vem o concorrente fechou. E no mês que vem você quebra junto com ele. Não é guerra de preço que vai salvar a sua empresa, tá? E eu costumo cuidar que nessa parte de custos aqui, lógico, pessoal, numa boa gestão financeira, eu tenho que estar sempre reduzindo custos. E eu costumo ilustrar que custos são como as unhas. A gente tem que estar sempre aparando. Elas vão crescendo, a gente tem que estar sempre aparando. Custa assim, tem que estar sempre aparando, tá? Porém, tá? A unha a gente corta. Se eu cortar demais, eu corto a carne. Aí o negócio já complicou, já dá infecção, já dá problema, já dói, enfim, tá? O custo a gente também tem que ter esse cuidado. Você tem que cortar o excesso. Se você cortar a carne, especificamente na área de vocês colocam em risco a segurança, tá? Então, corta-se custos, o excesso, nunca aquilo que venha prejudicar a continuidade da sua empresa, ou colocar em risco, né? Bom, e até, vou me arriscar porque estava previsto aqui, tá? Tem muita gente que começa a pensar que preço baixo é a melhor forma de eu fazer marketing, é a melhor forma de eu vender os serviços, tá? E eu vou novamente fazer o gancho ali com a palestra do rapaz da Rede Globo, tá? A Rede Globo não estava se preocupada em vender o menor preço, não. A Rede Globo várias vezes criou novos produtos e procurou melhorar mais e mais a qualidade de seus produtos, tá? E eu entendo que é assim que nós também devemos agir, tá? Melhorar a qualidade dos nossos produtos e não tentar vender por ter o preço baixo. E uma ilustração um pouco sobre isso aqui eu já trouxe numa outra oportunidade, mas eu acho que cabe aqui, pessoal. Na hora de venda dos produtos em marketing, tem uma coisa que é chamada o mix de marketing, os 4 P's, que um significa preço,
O outro é praça, que a gente pode também dizer como é a localização. O outro é a promoção. Promoção aqui não quer dizer compre 3 e leve 4, tá? É aquela de comunicação, como vou promover o meu produto, o meu serviço, e o outro P é o serviço. E eu faço a pergunta para vocês, qual é o P mais importante? E a resposta, já vou dar na próxima aqui, depende do produto, pessoal. Por exemplo, uma loja de R$ 1,99, o P mais importante é o preço. Quem vai numa loja de R$ 1,99 não está preocupado com a qualidade do produto. Tá? Numa farmácia, o P mais importante é o P da praça. Ela tem o mesmo produto que a farmácia do lado, pelo mesmo preço, a rigor. O que faz uma farmácia vender mais? É realmente a sua localização. Tá? A boneca da Xuxa, da sua desse tempo aqui, ela é a mesma boneca como qualquer uma outra, só que ela custava 3, 4 vezes mais caro. O que fazia ela vender era a promoção, a forma de comunicação. E já uma boutique, principalmente para as mulheres aí que gostam de roupas finas, o P que vale é o P do produto. Eles não estão muito preocupados com o preço, e sim o P do produto. Ou seja, para cada tipo de atividade, tem um P que se torna mais importante. Com isso eu pergunto, e qual é o P mais importante para os serviços? Opa, vamos tentar aqui chegar. Para os serviços aeroagrícolas, qual é o P? É o P do preço, da promoção, da praça ou do produto? O mais importante, todos eles têm um grau de importância. Estou disposto a ouvi-los. Qual é o P que você acha que é mais importante? A qualidade dos serviços aqui, esse é o mais importante, você também concorda? Alguém discorda aí? Mas, pessoal, infelizmente, tá? E não é só no ramo de vocês, não. Eu, como contador também, tem muita gente que acha que para fazer marketing é só o P do preço. Tá? E eu fiz uma ilustração assim. Vou pegar esse jovem cidadão aqui. Pode ser, vamos fazer uma brincadeira rápida aqui. Teu nome é? Rodrigo. Rodrigo. Vamos imaginar assim que você seja casado, tá? Já teve os filhos que você gostaria e você resolve fazer uma vasectomia. Tá? Eu andei pesquisando o preço, tá? Aqui na região de Gramado custa R$ 1.200. Mas eu descobri um médico que faz por 120. Você quer fazer lá por R$ 120? Talvez não. Viu? Quando é para mexer nas coisas dele, a gente não quer pagar baratinho. Não é o P do preço que vai fazer ele decidir, mas sim pela qualidade do produto. Então, pessoal, quando se trata de serviços, tá? Atento ao P do produto, da qualidade, tá? Não só o P do preço. Por favor, então, nesse sentido, assim, eu acho que é uma campanha que todos nós devemos fazer sempre, assim, ó, não vamos concorrer com preço. Vamos procurar concorrer com qualidade, ter um serviço melhor. Só para ilustrar, eu gosto de brincar com vídeo, tá? Então, assim, vendo a Rede Globo, não vou entrar na questão da linha editorial dela, tá? Estou falando da qualidade da imagem do que está mostrando ali. Se você quiser colocar, bem a grosso modo, um comercial na Rede Globo, o valor é X, e você vai para a concorrente, ele cobra, de repente, 1/3, 1/4 do valor. Tá? Mas a qualidade da programação deles em termos de imagem, de visual, dá de 10 nas outras. Né? Concorre por aí, não é por preço. Tá? Então, pessoal, sendo nessa linha, se o P mais importante é o P do produto, do serviço, melhore a qualidade dos seus serviços cada vez mais. Tá? Mas ele não é o único, tem outros também. Vamos lá. O outro, P da promoção. Torne o seu produto um sinônimo de qualidade, de responsabilidade. Marcou o horário, vá lá, cumpra. Tá? Faça daquilo dentro do horário. A localização. Eu sei que as empresas agrícolas estão lá, normalmente boa parte delas, pelo interior do Brasilzão fora. Esteja bem localizado, na medida do possível. Fácil de ser encontrado. Tem um site, não precisa ficar 3 horas no Google para achar a sua empresa. Um e-mail. Pessoal, você recebeu um e-mail, responda. Por favor, atenda o telefone. Os caras ligam para a empresa, você põe anúncio, gasta não sei o quê, e liga para a empresa e ninguém atende o telefone. É pisar na bola nisso aí. Então, assim, ó, pelo menos faça isso. Atenda o telefone quando tocar. De primeira, tá? Então, assim, ó, se tiver que deixar alguém mais ali, mas assim, ó, por favor, isso é a localização, tá? Mudando a página, tá?
nós temos questões de sazonalidade. Temos dois aspectos. Vocês têm a safra e tem a entre-safra, não é isso? Você tem que pensar as suas finanças no mínimo para o período de um ano. Se eu pegar só a época da safra, a minha empresa é muito saudável, obrigado. Por o restante dos meses que eu praticamente não faturo. Então, qualquer planejamento, você tem que observar no mínimo um ano. Um outro detalhe, tá? Eu também tenho a sazonalidade que eu tenho safras boas e outras safras que são ruins. Tá? Pense nas finanças da sua empresa para um período do ciclo. Safras boas, safra ruim. Tá? Faça o nome técnico é esse aqui, tá? Uma reserva para contingência. Se você achou muito chato o nome aqui, muito comprido, faça uma reserva. Fica aqui na palavra reserva, que isso aqui é fácil, todo mundo conhece, tá? Faça uma reserva. Eu parti, pessoal, da seguinte premissa: proporção safras boas, safras ruins, que é 3 boas e 1 ruim. Eu tive dando uma olhada numa revista, não coloquei aqui agora, de 2012 para cá tem ocorrido isso. E foi um número que eu já tinha ouvido. Eu até perguntei para alguém, disse, mas olha, a cada 5 dá 1 ou 2 dá ruim. Tá? Mas você pode pesquisar melhor sobre o assunto. Tá? Partir desse pressuposto aqui para facilitar o meu cálculo. Tá? Se temos, em média, 3 safras boas e 1 ruim, vamos imaginar, eu peguei um número aqui só para ilustrar. Se na safra boa eu tenho um lucro de R$500 mil, quando eu tenho uma safra ruim, eu tenho um prejuízo de 300, por exemplo, tá? Eu faço assim, ó, eu pego os 300 mil do prejuízo, divido por 3 e vai me dar um valor de R$100 mil. A cada safra boa, eu deixo 100 mil de reserva. O dia que entrar a safra ruim, você terá essa reserva. Se você não fizer a reserva, o dia que entrar ruim, essa safra ruim, você vai pedir dinheiro em banco, você vai ficar devendo para fornecedores, vai abalar o crédito e pode levar você a quebrar lá na frente, por não ter feito a reserva. Então, faça reserva. Até usando aquele exemplo bem conhecido aí, que na realidade é uma história bíblica lá de 3.000 anos atrás, tá? Na época das vacas gordas, faça a separação, ponha no paiol lá, tá? Para na época das vacas ruins, as vacas magras, tá? Você ter o que comer. Era o exemplo bíblico da época lá. E na época até, olhando-se, a reserva era de 20%, tá? Daquilo que se colhia, tá? Mas você faz o ajuste conforme esse ciclo que acontece entre safras boas e safras ruins. Tá? Porque isso aí é mais ou menos como as pessoas, na sua pessoa física, em termos de grana. Tem gente que gasta tudo que ganha e daqui a pouco, principalmente quando é parente, depois ele chega lá, dá uma força aí porque fiquei desempregado. Aí chega o outro, dá uma força aí porque aconteceu uma doença na minha família. Pessoal, ficar desempregado, ficar doente, quebrar o carro, não sei o quê, isso acontece com todo mundo. O que todos têm que ter uma reserva para esse período, para não precisar ir lá incomodar o cunhado, né? Bom, pessoal, outras dicas práticas. Trabalhe com fluxo de caixa. Tá? Tem esse trabalho de se dar ao fluxo de caixa. Encurte os prazos para receber dos clientes. Eu sei que não é fácil, mas tente encurtar. E ao contrário, alongue os prazos para pagar os fornecedores, de preferência que não gerem acréscimos financeiros. Olha só, se você vai prestar fiz aqui uma linha do tempo. Se hoje você vai prestar um serviço, você tem que comprar o combustível antes, você tem salário que pagar para o piloto na hora que ele está lá, você tem as despesas que estão acontecendo na hora, e você vai receber lá na frente. Na medida do possível, tudo aquilo que você for a pagar, tente jogar para frente na linha do tempo. E o que você tem a receber, puxe. Próximo slide está mais claro. Então, a pagar, jogue para frente. A receber, encurte. Isso vai diminuir você estar utilizando o cheque especial do banco ou qualquer outro tipo de financiamento. Tá? Se você fizer o contrário, você tem a tendência de estar utilizando os recursos de bancos. E os recursos de bancos aqui no Brasil não são baratos, são caros. Nós não temos empresas que dê essa lucratividade toda para pagar juros bancários. Bom, um outro detalhe. Finanças pessoais e finanças da empresa. Por favor, pessoal, não misture o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Tá? Não misture esse dinheiro aí, porque a tendência, tá? Se você misturar, você se perde na jogada. Outras dicas: pague as suas contas no prazo. Se você não pagar no prazo, você vai pagar multa e juros. E sobre juros, eu gosto dessa frasezinha: quem entende de juros, recebe. Quem não entende, paga.
se você não entender muito de juros, tá? Passe-se por inteligente, não pagando juros, tá? Já está se demonstrando bem. Outra dica, conceda prazos, e agora aqui é um desafio, se a gente consegue, somente para bons pagadores. O cara, vocês conhecem boa parte da clientela da sua volta, o cara que é caloteiro não merece receber prazo. Você vai fazer o serviço para ele, você vai gastar com combustível, com salário, com depreciação da aeronave, e depois não vai receber. O prejuízo é grande, tá? Avalie a possibilidade de aceitar cartão de crédito e débito. Agora a nova legislação, ela diz inclusive que eu posso ter preços diferenciados. Eu não sei, pessoal, vou chutar aqui, tá? Mesmo que eu falei antes lá que eu tenho que cortar o prazo, eu acho mais fácil passar o cartão e receber em 6 vezes do que não receber. Tá? É uma mudança de cultura, de repente, que a gente tem que fazer, mas avalie essa possibilidade. Avalie também a possibilidade de protestar o inadimplente. Eu não sei, vou chutar, 95% dos agricultores acabam indo até o banco para financiar a próxima safra. O banco só vai conceder crédito para ele se ele tiver com o nome limpo. Se ele tiver com protesto, talvez seja uma forma de vir pagar sua conta, tá? Que às vezes algumas pessoas têm um problema de amnésia e esquecem de pagar. Então, lembre ele que ele tem que pagá-lo protestando-o, tá? Avalie isso daí. Eu sei que a cultura, às vezes, na empresa, na região, nenhum outro meu concorrente faz isso. Bom, mas é um desafio. Outras dicas. Sua empresa, pessoal, isso aqui não pode gastar mais do que ganha. Tá? Não pode gastar mais do que ganha. Cuide. Recebeu tanto, só posso gastar até ali. Corte os desperdícios, já falamos. Reduzir o custo. Além de reduzir o custo, ele tem um caráter pedagógico. Dentro da empresa, se você está com os custos bem ajustadinho e tal, é uma coisa. Se você começar a soltar a corda, vem o outro empregado do lado aqui, vem o outro aqui, e está tudo solto. E os custos aumentam significativamente. Então, tem um caráter pedagógico de ensinar as pessoas na sua volta. Tá? Não deixe dinheiro parado em estoques. Eu sei que vocês são prestação de serviços e uma boa parte de valor, pelo menos em estoques, estão nos combustíveis, né? Quando se estoca, tá? É o combustível, tá? Mas assim, pessoal, não deixe dinheiro parado em estoques, principalmente se você estiver devendo alguma coisa no banco. O dinheiro parado em estoques é perda, tá? Fique de olho na movimentação bancária, tá? Não pode deixar por conta da menininha, desculpa a expressão, da menininha lá que cuida de todos e não dê uma olhada, tá? Quando o negócio fica muito solto, os desvios também acontecem, tá? Então, assim, ó, novamente, fique de olho. Outro detalhe, tome decisões financeiras baseadas em relatórios. Eu tenho que comprar um avião, tenho que parcelar em tantas vezes, vou pagar tanto por mês. Pessoal, esqueça o eu acho que vai dar para pagar. Eu sou um pouco exagerado nisso, e na minha casa, então eu tenho a seguinte expressão para os meus filhos, que eu procuro educá-los, e eu disse assim, eu acho é coisa de incompetente, tá? Quem quer pensar alguma coisa, vê com dados fundamentados. Eu acho é coisa... Porque depois, assim, quando dá errado, eu achei que dava. Mas já deu errado, né, meu? Bom, pessoal, agora umas outras questões aqui. O dinheiro é perigoso. Ele pode destruir o caráter, corromper os bons costumes, pode destruir uma empresa, pode destruir vidas. Onde é que estão hoje os diretores da Odebrecht? Da OAS, da UTC, da Queiroz Galvão, da Andrade Gutierrez? Eles ganharam muito dinheiro. Bem mais do que eu, do que vocês, talvez. Mas eles estão em lugares que eu não gostaria de estar. Então, assim, ó, cuidado. A financeira é bom, mas tem limites. Não pode ultrapassar os limites da honestidade e tudo mais. Senão, vai cair em lugares que você não gostaria de estar. Não pegue dinheiro nos bancos para o dia a dia da sua empresa. Tá? Para pagar as contas normais, como eu falei, é caro pegar dinheiro no banco. Tá? Exceto para investimento, claro. Marconi, temos que comprar um avião novo, eu tenho que financiar. Tudo bem, tá? Mas o dia a dia a empresa tem que se pagar, tá? E se você observar o anterior lá, que você não deve ter muitos estoques, se a empresa não tem estoques, ela tem que dar para sobreviver. Então não pegue, tá? Não pegue dinheiro com agiotas. Quem pega aqui normalmente se enrola,
Tá, pessoal? Não compre, não utilize produtos piratas. Lembre-se, sua empresa é séria. Ou você quer fazer parceria com os empresários da Andrade Gutierrez e outras lá, hein? Fuja das dívidas. Olha só, o que causa dívida? Elas causam problema na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Já estou me encaminhando para o final. As dívidas impactam na sua saúde, na sua ansiedade, na sua preocupação, na sua dificuldade para dormir, lhe causam estresse. Quem está devendo passa por tudo isso aqui, ó, por boa parte, tá? Trazem como consequência, reduz a sua produtividade. Você tem que produzir. E as dívidas trazem isso como consequência. Dificulta a concentração no trabalho. E normalmente acaba que você se afasta do trabalho, tá? Você chega atrasado, você sai mais cedo para resolver problemas de dívidas, tá? Reduz a produtividade. E já estou me encaminhando para o final, tá? Só para deixar alguns conceitos. Prolabore, lucros e reinvestimento. Prolabore, pessoal, é a remuneração pelo seu trabalho. Você trabalha na empresa, tem que receber o seu prolabore. O lucro é o resultado positivo do empreendimento. Eu não posso misturar. Eu só vou retirar lucro quando eu tenho, tá? E reinvestimento. Reinvestir parte do lucro na empresa é importante. Estar sempre reinvestindo, tá? Invista no seu negócio. Invista naquilo que lhe dá retorno. Não deixe sua empresa ficar defasada. Se você não fizer uma separação anualmente, já que o produto é por safra, tá? E reinvestir na empresa, deixar a sua empresa moderna, ela vai ficar defasada. Empresa defasada, a tendência é que vai quebrar ali na frente, tá? Então, por favor, investe. Trate bem da vaquinha que lhe dá o leite. A vaquinha que lhe dá o leite chama-se sua empresa, tá? Se você não der a comidinha direitinho, o pastinho verde, a ração, ela vai diminuir, daqui a pouco vai dar menos leite. E daqui a pouco vai morrer. A sua empresa é a mesma coisa. Trate bem, cuide bem da vaquinha que lhe dá leite. A vaquinha que lhe dá leite chama-se sua empresa. Portanto, pessoal, pense, planeje, escreva os planejamentos e age. Onde você estará nos próximos anos? Pessoal, quero só grifar aqui sobre escrever. A gente, todos nós que somos empreendedores, a gente tem uma cabeça muito fértil para pensar nas coisas. Só que se a gente não escreve, aquelas ideias, elas voam. E daqui a 2, 3 semanas a gente já está pensando em outra coisa. Tá? E a gente nunca tem um objetivo tão claro para seguir. Então, escrevam o seu planejamento. Marconi, eu vou escrever no celular, tá bom? Vou escrever no computador, vou escrever num bloquinho de anotação. Não interessa onde é que é, tá? Escreva e fique atento. Eu quero fazer isso e persista em cima disso, tá? O que é persistir? É agir. Bom, o voo das finanças, eu observo sempre que os aviões agrícolas voam bem baixinho, né? Para não desperdiçar os produtos e ter uma maior eficiência no seu trabalho, mas na área financeira sua empresa não deve voar tão baixo, não. O ideal é que ela consiga voar um pouco mais alto, tá? E por último, uma pequena reflexão, são só mais 2 slides, tá? Lembre-se, quanto ao dinheiro, a parte financeira, ele até compra um relógio. Eu estou de olho aqui que me falta 5 minutos, tá? Mas ele não compra o tempo, tá? Nesse sentido, se pegarmos o homem mais rico do mundo, você vai pegar o Bill Gates, que tem um monte de grana, ele não consegue comprar meia hora de um desempregado brasileiro que está precisando de um monte de dinheiro. Ele pode comprar um livro, mas ele não compra o conhecimento. Ele pode comprar um título, doutor, não sei o quê, mas ele não compra o respeito. Ele pode comprar um medicamento, mas ele não compra a saúde. Tem muita gente que morre e é cheio de grana. Ele pode comprar um sangue, mas ele não compra a vida. Ele pode até comprar uma cama, mas ele não compra o sono. O dinheiro pode comprar o sexo, mas ele não compra amor. Ele pode comprar uma casa bonita, mas ele não compra um lar. E ele até pode comprar uma empresa, mas ele não garante a perpetuidade da empresa. Ele não garante que essa empresa continuará. O que faz garantir que a empresa continuará é uma boa gestão. E essa boa gestão caminha principalmente pela área financeira. A maioria das empresas que você observar que elas quebraram, não é porque o negócio era ruim, não. Elas quebraram por má gestão.
E a má gestão especificamente na área financeira. Às vezes, tem empresas que têm um monte de grana, está tudo imobilizado e não tem o dinheiro para pagar a conta, a duplicata que vence amanhã. E elas quebram. Tá? Elas quebram por falta de fluxo de caixa. Então, assim, o fato de você ter X aviões, ter a sede própria, não sei quantas pistas, não garante que você terá uma vida longa. Você terá uma vida longa se você conseguir fazer uma boa gestão das receitas e despesas que entram mensal e anualmente na sua empresa. Isso sim vai garantir uma boa gestão. E aqui eu concluo. Tem 3 minutos no meu cálculo aqui. Deixei aqui meu e-mail para alguma pergunta, mas abro aqui nos últimos 3, 4 minutos. Se eu souber, respondo. Se não, eu mando de volta a pergunta para vocês. Pode fazer alguma pergunta, fique à vontade. Fala, meu jovem. Bom, no fundo os dois são saída de dinheiro de caixa, tá? Mas tecnicamente tem uma diferença entre custos e despesas, tá? O custo é aquilo que está relacionado diretamente à sua receita. Então eu vou tentar pegar a questão aí específica de vocês, tá? Vocês têm o avião, que quando ele voa, ele gera custo. Por exemplo, então ele tem a depreciação, é custo. Ele tem o combustível, é custo. O salário do piloto é custo. Os encargos relativos a esse salário é custo, tá? A manutenção do avião é custo. O seguro que você paga dele é custo, porque está relacionado diretamente. Agora, eu tenho lá a sede administrativa que, independente do avião estar ou não voando, elas acontecem, tá? Essas coisas acontecem quando está voando. Agora, eu tenho o aluguel da sede, a energia elétrica, a conta do telefone, que não tem relação com a quantidade de horas de voo, tá? Elas estão acontecendo. O salário do pessoal administrativo, isso são despesas. Então, vamos lá. Custos estão relacionados diretamente com o serviço prestado, tá? Eu tenho uma relação direta. Voei e gastou gasolina. Não voei, não gastou gasolina, tá? Isso é custo, tá? E aquilo que não tem essa relação direta são despesas, tá? Vocês ficou claro? Tá entendendo? Mais alguma pergunta? Marco, na sua área agora, questão tributária das empresas de aviação civil, qual é a sua sugestão de regime de tributação? Bom, não tem problema, vamos nessa. Até o colega lá atrás já tinha perguntado antes aqui para mim, vamos lá. Pessoal, no meu entender, eu até... Como imaginei que podia surgir a pergunta, eu fiquei de manhã aqui à disposição para algumas perguntas, sim, troquei uma ideia até antes de vir para cá, a gente falar a mesma linguagem, com o jurídico do SINDAG nesse sentido, tá? Quando surgiu a lei do Simples Nacional, tudo indicava, tá, que nós poderíamos tributar ela no Simples Nacional pelo anexo 3, que é um anexo relativamente barato, tá? Porém, em 2015, houve uma mudança significativa na legislação, tá? E daí, alguém fez uma pergunta para a Receita Federal se os serviços agrícolas poderiam ser tributados no Simples Nacional e qual o anexo? Eles dizem assim, é o anexo 6, meia dúzia. Só que esse anexo 6 é muito caro. E a resposta da Receita Federal foi essa, tá? Depois, assim, é o jurídico que decide se vale a pena a gente ir lá e brigar com a Receita Federal ou não, tá? Porém, numa rápida olhada, eu quero dizer o seguinte... Agora para o ano que vem, agora para o ano de 2018, tá? O Simples Nacional está mudando completamente. É uma outra lei, tá, pessoal? São outros anexos, outras faixas, outra forma de calcular, é tudo diferente. E nem tudo, e em termos de legislação, a gente tem uma frasezinha assim rápida, tá? As melancias se ajeitam no andar da carroça. Quero dizer que neste momento, as melancias não estão ajeitadas ainda. Então, alguma coisa que eu vou falar, posso morder a minha língua mais tarde, tá? Mas numa primeira análise, a conclusão que eu cheguei é o seguinte, tá? Que se a empresa puder enquadrar no Simples Nacional, tá? Que a partir do ano que vem muda o limite para 4 milhões e 800 por ano, tá? E ela tiver uma relação entre folha de salários e receita, vamos lá, que a folha de salários considerado salário, INSS, fundo de garantia, 13º, férias e o Prolabore, tá? Se isso tudo corresponder a mais de 28% da receita da empresa, tá? Então vamos lá, faturei 1 milhão no ano e eu botei 1 milhão só para facilitar o raciocínio. Se eu gastar mais de 280 mil por isso por ano, é visto mensalmente, é sempre os últimos 12 meses, tá?
me parece, numa primeira análise, que o enquadramento no Simples Nacional e tributos no anexo 3 é uma boa alternativa. Se por acaso eu não conseguir esse índice de 28%, a tributação aumenta em média assim, 2,5 vezes. Aí já não vale mais a pena. Aí, de repente, o lucro presumido é a mais vantajosa. Então, uma resposta assim, muito genérica, assim, ó. Empresas que faturam até 4.800.000, que consigam ter folha de salários com esses encargos e complementos juntos, superior a 28% da receita da própria empresa, vale a pena tributar pelo anexo 3. Se a parte trabalhista for inferior a isso, de 28%, aí o lucro presumido me parece a melhor alternativa. Agora, isso é melhor ver caso a caso, empresa por empresa. Tá? Mas, assim, em linhas gerais, é isso, a minha opinião. A moça vai me puxar a orelha aqui agora, pessoal. Eu terminando aqui, porque vai entrar o pessoal, fico aqui logo na saída. Se alguém tiver mais alguma pergunta, me coloca à disposição. Só não quero atrapalhar a organização do evento aqui. Muito obrigado pela paciência de terem me ouvido aqui, tá, pessoal?